Ajeita aqui pra mim, Camilo. Ajeita aqui pra mim. Tu ajeitar aqui pra mim. Já começou, né? Aí já todo mundo. Pelo teu? Então acho é bom, porque eu boto o meu pra carregar. Ai, menina.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos estar iniciando a aula de hoje. É, Conforme o pessoal for entrando, eu vou aceitando todo mundo aqui, tá? Bom, a aula de hoje, eu vou começar na hora para a gente não alongar muito, porque a ideia é que a gente sempre termine antes ali de dar 8 horas, 8h10, para não ultrapassar muito, tá? É, Deixa eu aceitar o pessoal que está entrando. Deixa eu ver se foi. A aula de hoje é uma aula diferente, porque agora, basicamente, a gente chega na metodologia. Então, quando a gente fala esse ponto, né, onde a gente está falando do ponto de partida de projeto, que a gente ontem foi até a acessibilidade, já é basicamente 50% do projeto que a gente já comentou. Então, para a gente não seguir, quando chega nesse 50% do curso, né, eu costumo voltar atrás, né, fazer essa revisão zona para poder tirar dúvida, se alguém tiver alguma dúvida. Então, se alguém tiver, pode mandar aqui no chat, pode levantar a mão, pode abrir o microfone e falar, tá? Então, a aula de hoje é mais uma revisão. Até agora, a gente comentou sobre a apresentação, o objeto do teu projeto, né? Para quem tá mais para trás, a gente está falando hoje sobre o projeto cultural. É, Deixa eu só aceitar esse pessoal que está aqui também, peraí. Tem um pessoal entrando. Deixa eu só aceitar aqui. Pronto. É, então, voltando, né, recapitulando tudo que a gente começou a falar, a gente está fazendo o curso de elaboração de projeto cultural. O que que é um projeto cultural? Projeto cultural é um documento onde eu escrevo o que eu quero fazer na minha atividade, né, a minha atividade que eu quero pedir um fomento, um investimento para ela poder ser feita, e esse documento eu tenho que ser bem detalhista, tenho que ser bem discreto e contar, né, o que que de fato é o projeto para eu submeter para uma prefeitura, um estado ou um município para poder captar recursos para o meu projeto. Então, o primeiro ponto que a gente comentou é a apresentação, que é o objeto do projeto. Você vai estar falando o que você vai estar fazendo, do que se trata o seu projeto. De forma curta, explica o que é o teu projeto. Objetivo, né, é o que você pretende fazer. O teu projeto é isso. O que que você pretende fazer com ele? Então, quais são os objetivos? O que que você pretende alcançar com o teu projeto, certo? Ali a gente falou dos objetivos. A justificativa, deixa eu só abrir que aqui, tem mais gente entrando, peraí. Então, esse slide é melhor. A apresentação, como eu tinha falado, né, descrição detalhada do que vai ser produzido, né? O objetivo, que a gente divide por específico e geral, né? É o que você pretende alcançar com o teu projeto. Então, o objetivo geral, ele vai sempre ser o teu objetivo maior, e o específico, aquelas mini ações que você vai fazendo durante o projeto para alcançar esse teu objetivo maior, tá? E a justificativa é o porquê que o teu projeto merece ser realizado. Por que que você está fazendo ele? Qual que é o intuito dele? Qual que é a importância dele na sociedade? Qual que é o diferencial dele de outros projetos? É aí que você coloca na justificativa, tá bom? A gente comentou também sobre a equipe do projeto, como que é importante você ter uma equipe capacitada. Peraí que tem mais gente entrando aqui. Deixa eu só aceitar. Pronto. É, A equipe do projeto, né? A importância de você ter uma equipe capacitada, você colocar pessoas capacitadas, pessoas que têm experiência na determinada área que ela vai estar realizando, né? E como que é importante você valorizar o portfólio dessas pessoas que estão dentro do teu projeto. Ou seja, as pessoas que vão estar dentro do teu projeto, elas precisam ter experiência comprovada naquela atividade que elas estão exercendo. Valorização de portfólio. Valorização de portfólio. Opa, deu uma caída aqui na.
na internet, acho que agora voltou. Valorização de portfólio. Quando a gente fala de valorização de portfólio, é porque é importante que a tua equipe tenha um portfólio formado, né? Não precisa ter aquele mega portfólio, mas as pessoas que estão dentro da equipe do teu projeto, elas precisam pelo menos já terem atuado naquela atividade que elas vão estar sendo determinadas a fazerem no teu projeto. Aqui eu coloquei equipe e um xizinho, o que quer dizer? Não existe o projeto solo. Por mais que tenha projetos pequenos que você consegue fazer a maioria das atividades sozinho, não existe projeto solo. Todo projeto você precisa ter uma equipe, né? Por mais que pequena, às vezes 2 ou 3 pessoas, dependendo da atividade, você precisa ter uma equipe. Essa equipe pode ser pessoas que vão estar no teu projeto, ou pode ser fornecedores, né? Por exemplo, se você vai fazer uma exposição fotográfica e você tirou as fotos, você restaurou as fotos, quem é a equipe do teu projeto? A equipe do teu projeto é, por exemplo, a empresa que vai revelar essas fotos, né? A empresa que vai tá imprimindo essas fotos. Ela é a equipe do teu projeto. A equipe não necessariamente são pessoas, elas são empresas também fornecedoras. Então, por exemplo, eu fiz um filme. Quem é a equipe do meu projeto? Eu coloquei lá a moça que fez a interlocução de Libras, a empresa que fez as legendas para mim. Todas essas pessoas que vão, de alguma forma, receber por alguma atividade no meu projeto, ou não, né? Às vezes pode ser voluntário, elas fazem parte da equipe do projeto. E o público-alvo é basicamente aquela pessoa que para quem o teu projeto se destina, né? O público-alvo é bem fácil, é você entender para quem que o meu projeto ele dialoga. É um projeto infantil, então ele dialoga com crianças. E criança de que faixa etária? Criança de que segmento? Rede pública, rede privada, entendeu? Então aqui você vai determinar para quem que o teu projeto vai estar direcionando. Aí ontem a gente começou a falar da metodologia, né, que é o mais... deixa em vez de entrar aqui, em vez de voltar nesses slides, eu vou já dar um spoiler aqui para vocês, porque aí eu vou passar hoje para vocês a segunda apostila. Na verdade, eu acho que eu devo passar amanhã. A gente vai ter uma atividade número 3 e essa atividade vocês vão receber no grupo amanhã e vocês vão fazer com base nas 2 apostilas. A primeira que eu já enviei para vocês e a segunda que vai ser enviada amanhã. Então eu vou dar uma explicadinha dela aqui rápida. Eu vou fazer essa revisãozinha por cima da apostila porque vocês já vão conseguindo entender o que tem nessa apostila. Então aqui a última apostila, o volume 1 que eu passei para vocês, a gente falou sobre projeto, né? O que é o projeto, o objeto, o objetivo, a justificativa, a equipe e o público-alvo, que é tudo que a gente falou até agora. E a gente também falou sobre a apresentação, né, de pessoal, de como que você se identifica e monta a capa do seu portfólio, que é o texto de apresentação. Tudo isso que eu falei até agora está no volume 1 da apostila. Para quem não viu no grupo, eu vou mandar depois no grupo o volume 1 amanhã e o volume 2 que vai sair amanhã também. Aí agora, no volume 2 da apostila, é onde a gente vai falar sobre a metodologia. Eu começo falando sobre a metodologia aqui para vocês. Então, a metodologia, né, ela precisa ser clara, ela precisa ser realista, ela precisa ser coerente com os objetivos, compatível com o orçamento e cronograma e muito bem detalhada. O que que é metodologia? Você já escreveu o que é o teu projeto, o que que ele pretende alcançar, para que ele serve, né? Qual que é a relevância dele, para quem que ele se destina, quem vai estar na equipe. A metodologia você vai falar como que você vai fazer. Você vai descrever as etapas do teu projeto. Então, é filmagem, a filmagem vai acontecer assim, assim, assado. É uma produção, a produção vai acontecer assim, assim, assado. Você vai descrevendo de forma rápida, né, as etapas do teu projeto para você deixar bem discriminado, né, como que vai funcionar. Então, por exemplo, acho que é o da Janaína, o projeto da Janaína, que é um programa de capacitação de artesanato. Então como que ela vai descrever essa metodologia do programa de capacitação dela? Ela vai falar que primeiro ela vai montar o escopo do projeto, né? O módulo, né? O material didático, se tiver algum material didático. Depois ela vai divulgar na comunidade. Depois ela vai começar a fazer captação das pessoas, entendeu? Então aqui ela vai descrever como que vai acontecer essa essa
o passo a passo do projeto. Então precisa estar em ordem cronológica, como eu falei ontem, metodologia ela precisa precisa ter início, meio e fim, né? Ela precisa ser falado como que vai estar sendo realizado, quais são essas atividades, em que ordem. Eu começo pela divulgação, eu começo por isso, eu começo por aquilo. Descreve um roteiro, né? Uma historinha de começo, meio e fim do teu projeto. O que que precisa acontecer em toda essa linha cronológica. Não se perde no projeto na hora que você for escrever, porque a metodologia é muito grande. Então, dentro da metodologia, quando eu escrevo metodologia, eu costumo a me perder um pouco, porque a metodologia é a hora que a gente começa até pensar em novas ideias do projeto. Então, sempre tenham muito claro as ideias de vocês. Evitem ficar colocando coisas desnecessárias, evitem ficar floreando muito o projeto, evitem colocar coisas irreais, coisas que vocês sabem que o orçamento de vocês, o cronograma de vocês não vai fazer sentido, entendeu? A metodologia ela precisa ser muito clara, entendeu? E você vai na metodologia é onde você descreve os recursos. Quais são os recursos que você vai utilizar? E eu não estou falando de recurso financeiro, porque você já recebeu o dinheiro, né? Supondo que você já tenha recebido o dinheiro. O recurso que eu falo é recurso prático, recurso de equipamento. Então, por exemplo, você vai fazer você vai cantar lá na praça. O teu projeto é uma apresentação musical que você vai cantar lá na praça. Quais são os equipamentos que você vai precisar? Eu preciso de uma caixa de som, preciso de uma mesa de som, preciso de um microfone, eu preciso de uma pessoa para fazer controlar, né, a mesa de som para mim, eu preciso de iluminação. Tudo isso você precisa discriminar no teu projeto. Mas por que que você precisa colocar isso muito bem detalhado? Porque o avaliador, na hora que ele for avaliar o teu projeto, ele precisa entender, ele precisa ver aquele projeto e ele enxergar aquele projeto acontecendo de verdade. Se você coloca o teu projeto, né, sem pé nem cabeça, com equipamento faltando, você não sabe de onde aquele equipamento vai tirar. Se você não colocou nada disso no projeto, ele pode até ser aprovado. Já teve muito projeto que eu vi muito mal escrito que é aprovado assim de raspão, mas você passa aquele risco. Um projeto que ele é muito bem escrito, você tem tudo ali bem detalhado, na hora que o avaliador pega e lê aquele projeto, ele consegue ter uma clareza maior, ele consegue enxergar aquele projeto sendo realizado. Você nunca pode deixar o avaliador passar o sentido que aquele projeto não vai ser realizado. Eu já peguei muitos projetos que eu pego para ler o projeto pode estar lindo, maravilhoso, é uma ideia bacana, mas na hora que eu vejo a escrita daquele projeto, eu vejo, caraca, esse cara aqui não vai conseguir fazer esse projeto da forma que ele escreveu. Esse cara não vai conseguir mover esse mundo de coisas com esse orçamento mínimo que ele tem. Então, o teu projeto precisa ser muito realista nesse sentido, tá? Aí aqui eu coloquei, né, a estrutura básica da metodologia, vocês vão receber isso na apostila, né? Pré-produção, cotação dos serviços, compra e aluguel, definição da equipe, escolha dos locais. Aqui eu falei no sentido de como se fosse uma produção audiovisual. Mas aí, por exemplo, se for no caso, uma atividade, né, uma oficina, aí você tem aqui o planejamento das ações, curadoria, seleção dos participantes, parte da produção, que é onde executa. Uma coisa, gente, quando são projetos que são eventos, quando eu falo projeto que é evento, é projeto que na prática vai acontecer alguma coisa de contato, né? Não é um filme que você faz o filme e depois você divulga o filme. Mas, por exemplo, esse curso aqui é um evento, né? Porque eu marquei um dia com vocês, de dia tal até dia tal, e a gente vai estar conversando aqui. Então, essa fase aqui dessa atividade que eu estou fazendo com vocês, né? Supondo que esse curso de hoje fosse um projeto, né? A aula de hoje ela estaria aqui na produção, na execução. Então, eu estaria na segunda fase do projeto. Muita gente cai no problema que é achar que o projeto ele se resume só na execução, só no dia de fazer o projeto, e não é, tá? O dia de você fazer o projeto, a execução, ele é só 10% do teu projeto. Se o teu, o todo, então, por que que eu tô falando isso? Porque antes de chegar aqui para dar aula para vocês, né, quando a gente mandou o projeto para a prefeitura, para o secretário e tudo mais, a gente já tinha o escopo pronto. Então, todas as apostilas, todos os conteúdos que vocês já estão vendo aqui, já estava pronto muito, muito tempo antes de vocês terem ideia da existência do curso, entendeu? Então, essas apostilas, esses materiais, isso já foi feito muito lá atrás. Nada está sendo feito agora
correndo. Isso é pré-produção, é o planejamento, entendeu? Então, quando eu falo, tipo, a produção é só é só o detalhe, é só 10%, porque de forma né? Aqui eu tô só falando para vocês e passando um conteúdo, mas que já está pronto há muito tempo, já está pronto há semanas. No primeiro dia de aula que a gente começou, eu já tenho todas as aulas prontas, até do último dia, até do encontro presencial que a gente vai ter lá em janeiro. Então, vê como é que eu já tenho toda essa agenda pronta, né? Eu já tenho uma agenda de tudo pronto do que eu vou conversar com vocês. E porque já teve um planejamento lá atrás, entendeu? Essa é a produção. A pós-produção, né? O que que é a pós-produção? Que é a finalização do projeto. A finalização do projeto é quando, eu terminei aqui de dar aula para vocês, encerrei, fui lá em Governador Acha, fiz a aula presencial no encerramento do projeto com vocês, né? E aí, ponto, último dia de aula, acabou o projeto, todo mundo já está com seus projetos escritos aí, pronto para submeter em edital. O que que é essa finalização do projeto? Essa finalização do projeto é a hora o quê? Que eu vou fazer os certificados de vocês, né? Eu vou pegar e mandar o certificado individualmente para cada um. Vocês não veem, mas tipo, toda hora, né, eu faço algumas fotos, né? Eu tiro alguns prints aqui da tela enquanto eu tô dando aula. Por quê? Isso é comprovação. Isso é comprovação técnica. É comprovação que, de fato, eu vim aqui dar aula de terça, quarta e quinta para vocês. Então, as aulas, né? Vocês ainda não viram, mas as aulas dessa semana vão ficar disponíveis no YouTube amanhã também. Então, eu vou separar, colocar todas as minhas aulas no YouTube, porque eu preciso de registro, que de fato eu dei essas aulas. Por que que eu preciso de registro para isso? Porque depois disso, na finalização, é hora que eu vou fazer e vou escrever um relatório, né? Quando eu acabar o curso aqui de vocês, lá para janeiro, fevereiro, eu vou sentar no computador e eu vou escrever um relatório desse curso. Então, eu vou falar, ó, eu dei X aulas para os produtores culturais de Governador Acha, aí eu vou colocar os prints lá das aulas, né? X pessoas entregaram as atividades, aí eu vou colocar prints lá das atividades que vocês entregaram. Fiz aqui os relatórios, vou colocar a lista de quantas pessoas estavam presentes, quantas pessoas assistiram depois no YouTube. Tudo isso eu vou fazer um relatóriozinho de tudo que aconteceu, né? Vou tirar algumas fotos. Quando eu for aí presencialmente, a gente vai sentar e vou tirar algumas fotos com vocês. Por que que eu tô fazendo isso? Porque tudo isso eu vou juntar, vou colocar no meu relatório de prestação de contas e eu vou mandar para a prefeitura. E aí eu vou fazer emissão de nota para receber o pagamento, tudo mais, tudo mais. Essa parte burocrática. Então, a prestação de contas, se o teu planejamento não tiver certo, a produção não tiver certa, na hora da prestação de contas, você se ferra, você se lasca, porque você não consegue comprovar que você fez tudo aquilo, entendeu? Então, se por acaso, tipo, eu não tivesse dando todas as aulas, ou se eu tiver, ou se o conteúdo não estaria sendo completo para vocês, as aulas estivessem picadas, ou eu não abordei todo o conteúdo, no meio do curso eu parei e nem não dei explicação, né? Eu não cumpri o meu objetivo, eu não cumpri o que foi acordado. Então, a prestação de contas é justamente para isso, para eu comprovar para a prefeitura que eu cumpri com o acordado, eu cumpri tudo que me pediram para poder receber o meu dinheiro ou arquivar, né, a prestação de contas. E a fase de divulgação, eu tinha comentado isso ontem. A fase de divulgação da metodologia, por que que eu deixo separado? Eu não deixo ela junto. Porque a fase de divulgação, muita gente tem a má ideia, né? Que a divulgação ela tem que acontecer só pré o projeto, né? É uma exibição na praça. Eu vou divulgar só para todo mundo antes da exibição. Depois disso, eu não vou divulgar mais nada. Não. A divulgação ela tem que ser uma etapa à parte, que ela vai estar sendo feita durante todas as etapas. Então, você está planejando, divulga o que você vai estar planejando, né? Você tá lá fazendo reunião com a tua equipe, divulga o que você está fazendo reunião com a tua equipe. Durante o projeto, vai divulgando o projeto. Tá fazendo a prestação de contas, divulga que você está fazendo a prestação de contas. Isso é importante para mostrar a relevância do projeto. Isso é importante para mostrar que o projeto está em andamento. Então, por exemplo, o Gabriel vai ter um projeto de restauração fotográfica. Então, ele vai restaurar algumas fotografias e depois vai fazer uma exposição. Durante o processo que ele estiver lá restaurando essas fotos, ele tem que tirar foto. Ele tem que tirar foto do processo dele lá restaurando, porque isso também é prestação de contas. Isso também só é arquivo fotográfico para ele estar usando depois, tá bom?
Aí eu coloquei na apostila, vocês vão ver alguns exemplos da metodologia, tá? Depois vocês podem ler com mais calma. Aqui tem um exemplo de. Peraí, que aqui não tá indo para mim. De oficina cultural, eu coloquei um exemplo de oficina cultural, de projeto audiovisual e de evento cultural. Então, depois na apostila vocês podem ver esses exemplos aqui. Gente, os exemplos que eu coloquei aqui, eles são curtos, eles são rápidos, é só para vocês terem uma luz de como escrever. Mas na hora de você escrever a metodologia de vocês, vocês vão ver que a metodologia é muito maior do que isso que eu coloquei nos exemplos, tá bom? Aí a parte 4 da apostila é onde a gente fala de democratização de acesso. Lembra que eu falei ontem? Democratização de acesso, ela tem que ser algo que vai estar presente em todo o teu projeto. Então, em algum momento do teu projeto, você tem que falar que ele está democratizando o acesso. Não existe um espaço específico para você colocar a democratização de acesso, mas ele precisa estar explícito em algum momento ali, ou na justificativa, ou nos objetivos. O que é democratização de acesso? Oferecer atividade gratuita, realizar ações, usar os espaços públicos, criar vagas exclusivas para grupos vulneráveis, divulgar em canais populares, né? Se eu tenho um projeto, eu vou lá divulgar nas escolas, nas rádios, nas igrejas, no CRAS, eu estou divulgando num canal popular aquele meu acesso. Isso é democratização de acesso, parece que é difícil, mas não é. A partir do momento, por exemplo, você vai fazer um curso de artesanato, o teu projeto é um curso de artesanato, você colocou lá cartaz nas escolas, coloca cartaz no CRAS, coloca cartaz nos postos, né, de saúde, onde tem movimentação de gente, você tá democratizando acesso, você está dando oportunidade, né, para todos esses canais populares, as pessoas têm acesso ao teu projeto. Isso é democratização de acesso. Lembrando, não tem um espaço específico para você colocar democratização de acesso. Em algum momento do teu projeto você vai colocar isso, tá? Aí na parte 5 da apostila que vocês vão ver, que a gente falou ontem, que é acessibilidade cultural. A acessibilidade cultural são aquelas medidas, aquelas pequenas medidas, né, que o teu projeto ele tem que conter obrigatoriamente, não é opcional que o teu projeto não tenha acessibilidade. Então, eu vou usar acessibilidade se quiser, se sobrar dinheiro. Não é. É obrigatório que você tenha medida de acessibilidade no teu projeto. Quando eu pego o projeto para avaliar lá de Belém do Pará. Então, a prefeitura manda para mim, quando tem editais, a prefeitura manda para mim uns e-mails com o projeto do pessoal inscrito, eu avalio e mando a nota para a prefeitura. Por que tão longe? Porque o avaliador, ele não pode ser do mesmo estado, para não dar conflito de interesse. Então, se eu sou um avaliador, né, eu não posso, como fala, eu não posso ser um avaliador daquela região. Então, as prefeituras costumam contratar avaliadores de cidades longes para evitar esse conflito de interesse. Então, a prefeitura lá de Belém do Pará me contratou para fazer a avaliação. Quando chega o projeto para mim, a primeira coisa que eu vejo, se não tem acessibilidade, é zero na hora, é zero. Não tem, não se tem projeto aprovado se não tiver acessibilidade, porque é obrigatório. Tá lá no edital que é obrigatório. Se a pessoa não leu lá no edital que não colocou, é zero na hora. Sempre apaga, sempre desclassifica, tá? É, Então, acessibilidade cultural são aquelas atividades que você vai garantir que pessoas com deficiência possam participar da tua atividade. Tipo de acessibilidade cultural. Você pode colocar, né? Eu falei ontem que a acessibilidade ela divide por atitude, atitudinal, física e de linguagem. A de atitude é quando eu promovo atitudes que incluem essas pessoas com deficiência. Então, eu vou contratar na minha equipe só pessoa com deficiência. Isso é uma acessibilidade de atitude. Mas eu posso optar por medidas mais fáceis? Pode. Então, você pode optar por acessibilidade física. Que é acessibilidade física? Uma rampa, né? Para cadeirantes, um corrimão, banheiro com deficiente. Eu dei a ideia do banheiro ontem também. Isso é acessibilidade física. Eu estou promovendo que pessoas com deficiência física acessem meu projeto. Lucas, mas eu fiz aqui, coloquei acessibilidade, medida de acessibilidade, investi, né? Mas não veio ninguém com deficiência. E agora? E agora não vai ficar lá, não tem essa. Lembra, a medida de acessibilidade, ela não tem que existir só se uma pessoa com deficiência estiver ali. Porque a partir do momento que a medida de acessibilidade funciona dessa forma, aí você está agindo de forma excludente. Então, por exemplo,
Um show vai ter uma medida de acessibilidade de linguagem, é aquelas interlocuções de Libras. Eu não sei se vocês já viram em show, né, às vezes na televisão, que fica o interlocutor de Libras fazendo interlocução enquanto a pessoa está cantando. Aquele interlocutor, isso é uma medida de acessibilidade de comunicação, porque eu estou oferecendo uma medida de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva para curtirem, né, o show. E essa acessibilidade, ela não tem que existir só se tiver uma pessoa surda, só se tiver uma pessoa cega, só se tiver uma pessoa com deficiência. Ela não pode, você não pode pensar nisso. A medida de acessibilidade, ela sempre tem que estar lá de alguma forma. Eu não posso deixar para colocar ela só se tiver pessoas com deficiência no meu projeto. Não é assim, tá? E como que você escreve a medida de acessibilidade? É que eu coloquei, né, um exemplo, né? O projeto contará com medida de acessibilidade incluindo tradução de Libras, as principais atividades, legendagem, garantia de acesso físico. É que você descreve como que vai ser essa inclusão, tá bom? E é isso. Aí nessa apostila que eu vou mandar, não vou mandar hoje para vocês, porque vai ficar muito material. Eu vou mandar amanhã junto com a atividade. Porque se eu mandar hoje para vocês, eu sei que vocês vão embolar as informações. Eu vou mandar amanhã junto com a atividade, porque vai fazer mais sentido. Aí vocês vão ler a atividade de amanhã e vocês vão ler essa apostila junto, porque aí vocês vão entender. A apostila, ela tá dando um exemplo do que vocês têm que colocar na atividade, tá? Então, a gente falou aqui sobre a metodologia, né? Peraí, que saiu aqui para mim de novo. Sobre a metodologia, organização das etapas, democratização de acesso e acessibilidade cultural. Gente, a ideia, na semana que vem, né, a gente vai fazer uma correção, obviamente, mas na semana que vem a gente já começa a ir para a parte mais burocrática do projeto. Qual que é a parte burocrática? A hora que a gente vai falar de dinheiro, orçamento, quanto que eu pago para as pessoas para estarem lá no meu projeto. Então, é aí a hora que começa, aí o assunto fica interessante, né, porque na parte do orçamento é a hora que também a gente determina quanto que eu vou ganhar com o meu projeto, né? Tá, eu vou fazer essa atividade toda aqui, vou fazer essa cavalgada, vou fazer esse curso de artesanato, mas quanto que eu vou ganhar com isso? Então é a hora que a gente vai sentar e montar o orçamento, tá bom? Então, só que aí segura isso, que isso é só para a semana que vem, às vezes no final da semana que vem. Lembra que eu falei, hoje basicamente, a gente está chegando nos 50% do curso. A gente já falou metade de projeto cultural. Então, a gente já andou metade do curso até agora. Por isso que eu usei a aula de hoje para fazer essa revisão zona sobre tudo que a gente já viu para que vocês cheguem na próxima semana com seus exercícios corrigidos, né? E a gente consiga ir para os outros 50, para outra metade do curso, com vocês já com essa parte já sanada de dúvidas, tá bom? Só lembrando, eu não vou mandar atividade hoje, não vou mandar a apostila, porque tem muita gente ainda que está devendo atividade 1 e atividade 2. Então, eu sei que Gabriel já entregou, Maria de Fátima já entregou, mas tem gente que ainda não entregou, principalmente a atividade 2. A atividade 2 tem muita gente que está devendo atividade. Por que é importante vocês escreverem atividade? Por dois motivos. Aqui eu não faço chamada, né? Eu não faço chamada por quê? Porque como fica gravado depois no YouTube, se alguém quiser assistir lá no YouTube, né? A pessoa está assistindo, não tem como controlar a presença. Então, a chamada, né? A presença de vocês, ela vai estar registrada a partir da entrega da atividade. Quem não entregou a atividade não vai ter a presença confirmada. Quem não tem presença confirmada, a gente não consegue emitir certificado depois, tá? Esse certificado do curso para vocês é importante por quê? Porque é portfólio, né? Quando vocês forem montar o portfólio de vocês vão colocar lá que você é formada em gestão cultural pelo curso que foi realizado de novembro e dezembro de 2025. Então, vocês vão receber um certificado disso. Então, isso é importante também para o portfólio de vocês. Não é só pelo curso em si, mas é para um avaliador na hora que ou amanhã ou depois ver um projeto de vocês, ele vê lá. Essa pessoa, ela fez um curso de elaboração de projeto de gestão cultural. Então, ela sabe o que ela está falando. Tá? Aqui, deixa eu só... Opa, pronto. Então, lembrando que todo mundo entregue a atividade 1, atividade 2. A segunda coisa que é importante vocês entregarem a atividade, por que tem que entregar a atividade? Porque durante o curso, né, quem entrega a atividade, eu sempre volto aqui e vou fazendo a correção do projeto. Então, a ideia do curso é que vocês saiam do curso com um projeto pronto, mesmo que escrevendo de pouquinho em pouquinho. Então, façam as atividades. Se fez atividade que está atrasada, não tem problema. Entrega a atividade
atividade, que aí na semana que vem, se quiser, a gente senta aqui, corrige, eu mando correção e vocês conseguem ter isso já corrigido, tá bom? Usem isso a favor de vocês. Não fiquem, não vou fazer atividade, não vou fazer, porque é uma oportunidade única. Pode ser que em outro momento vocês não vão ter oportunidade de ter uma pessoa que vai corrigir com vocês esse projeto, essa ideia de vocês. Então, usem dessa oportunidade, porque mais para frente pode ser que vocês vão precisar. Às vezes, lá para o ano que vem, quando sair algum edital, vocês queiram escrever algum projeto, vocês vão ter alguma dúvida, vai ficar, caraca, não assisti a aula, não tirei aquela dúvida, aí vai pesar aqui em vocês. Então, use esse momento aqui de vocês, né? É um curso gratuito, a prefeitura está custeando, então usem isso para vocês tirarem o máximo de dúvidas e extrair o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Gente, alguém ficou com alguma dúvida do que eu falei até agora, da metodologia, da democratização de acesso, acessibilidade? Eu sei que na hora ninguém fala que está com dúvida, mas se ficou com alguma dúvida, a Ellen falou aqui que não, tá tudo certo, não ficou com dúvida. Se ficou com alguma dúvida, até quem vai assistir depois, que está assistindo pelo YouTube, mandem mensagem depois no meu WhatsApp, tá? Pode mandar mensagem lá, às vezes eu não vou responder rápido, porque muita gente manda mensagem, mas uma hora eu respondo, pode ficar tranquilo, tá? Se surgir alguma dúvida, ou durante a atividade, tô fazendo atividade aqui durante o final de semana, antes de mandar, eu queria tirar alguma dúvida. Manda a resposta de vocês, me manda um áudio que a gente vai conversando. Isso não tem problema nenhum, não, tá? Uma hora eu sento e respondo vocês. Não façam atividade sem dúvida. Não mandei porque eu não sei se está certo. Manda de qualquer forma que a gente converse. Por mais que às vezes não seja em aula, a gente conversa individualmente. Tá bom? Gente, tudo certo? Tudo certo? Podemos encerrar? Sim. Tranquilo? Então, gente, amanhã a gente conversa. Amanhã a gente conversa pelo grupo, né? Amanhã eu vou mandar a atividade e a apostila nova para vocês. E a nossa próxima aula, agora o nosso próximo encontro, ele vai ficar para o dia 9. Dia 9, 10 e 11 de dezembro, que é terça, quarta e quinta da semana que vem. Então, terça, quarta e quinta da semana que vem a gente começa a se falar. Aí eu vou alinhar com o Gabriel certinho a data do nosso encontro e possivelmente a gente vai ter um período, né, que a gente vai ficar sem aula, por conta que é Natal, Ano Novo, e os dias nossos de aula, né, vai dar bem no 23, 24, 25, 30, 31 e 1, que são bem na festividade. Então não vai ter aula nesse período, obviamente. Então vamos tentar acelerar o máximo que a gente conseguir durante essas próximas 2 semanas que a gente tiver, para que esse período a gente consiga passar Natal, Ano Novo já sem muita coisa devendo e a gente já consiga passar esse curso a limpo, tá bom? Gente, muito obrigado. Maria de Fátima, acho que você está falando, mas você está com o microfone desligado. Acho que o seu microfone... Tá desligado o microfone dela. O seu microfone está desligado, Maria de Fátima. Depois você liga. Não dá para ouvir, não, ela. Não dá para ouvir o seu som. Eu não sei o que você está falando. Acho que deve estar com algum probleminha de conexão. Porque lá no interior dela falta muita energia. Pode. Porque ela mora no interior aqui da cidade. Entendi. Então pode ser que fique com isso mesmo. Então, gente, eu vou encerrar de qualquer forma. Quem tiver com alguma dúvida, pode me chamar depois, tá bom? E amanhã a gente conversa. Até semana que vem. Até semana que vem não, né? Até amanhã, que amanhã eu converso com todo mundo no WhatsApp, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.